Do que eu estou falando? Estou falando de Copa do Mundo e mais especificamente estou falando sobre a transmissão da Copa do Mundo pela Cazé TV. É um cenário muito diferente porque a Cazé TV ela cria uma nova estética, ela cria uma nova linguagem, eu diria, né? Uma nova linguagem muito informal, né? Inclusive eu já até tinha visto Muriçoca aqui, enfim. Já tinha até visto algumas críticas em relação a essa falta de formalismo na Cazé TV, né? Essa coisa meio solta, que é bem o estilo deles aqui, inclusive na transmissão da Copa. Eles são muito soltos, né? Causando até algumas situações muito fora do comum para uma transmissão de um evento muito tradicional para nós brasileiros, inclusive. E eu tô falando de um ponto aqui, vocês estão ouvindo de uma pessoa que cresceu assistindo Rede Globo, consumia TV pra caramba, tudo rede aberta, né? Televisão aberta, né? Canais abertos. Então eu cresci vivendo na frente da televisão, praticamente. Mas por um lado, o que vem chamando a atenção é o excesso de propaganda da Cazé TV. É um excesso, assim, absurdo, sabe? E o próprio esporte futebol, não que outros esportes não tenham isso, veja bem, não estou querendo ser hipócrita. Mas o próprio futebol em si, ele já é muito poluído, né? A roupa o uniforme dos jogadores já tem patrocinador, tem aquelas placas de LED que fica no entorno do jogo. Então é propaganda a todo momento. Então, e é uma crítica, né, que vem sendo feita nessa Copa de 2026, o fato dela ter sido, está sendo realizada principalmente nos Estados Unidos, que a crítica agora é que o futebol ele é um futebol empresarial, a Copa é empresarial, uma Copa comercial. O futebol em si ele fica em segundo plano e o ponto principal são as propagandas. E várias críticas, inclusive, ao próprio técnico da seleção brasileira, o Ancelotti, fazendo propaganda com várias marcas, né, algumas marcas brasileiras, inclusive, coisa que, tecnicamente, é um dinheiro que ele não precisa, porque o cara já é muito rico, o Ancelotti, né? Ele tem toda uma carreira muito bem consolidada, né? Meus parabéns, no futebol. Então o ponto aqui é sobre esse excesso de propagandas e principalmente na Cazé TV sobre propagandas em excesso de bets. E é de forma agressiva, sabe? A forma que eles vão colocando essas propagandas. Inclusive os próprios comentaristas, é muito comum eu até printei em alguns momentos quando eu estava assistindo pelo celular ou assistindo pela televisão e ele lá tirava foto porque eu não entendia do que se tratava aquilo, de 1,4, de 1,4 para 2,6, eu não entendi aquilo, essa linguagem, fui pesquisar um pouco mais, aí sim eu fui entender, né, o esquema, inclusive no início lá, na primeira rodada, nos primeiros jogos, principalmente não vou falar o nome aqui da bet, uma bet que começa com K, que é ali, que faz as propagandas na Cazé TV, ela estava fazendo umas propagandas assim, aumentou a odd, olha a boa, hein? Aumentou a odd, o comentarista faz assim, ó. Aumentou a odd se fulano fazer tal coisa, tipo uma previsão. Aumentou a odd de tanto para tanto. E era absurdo, assim, sabe? A discrepância do aumento ali, né, na porcentagem. E o limite da aposta é R$10. Só que agora, as propagandas que estão aparecendo, que é de uma outra bet, que começa com N, inclusive, ela tá, assim, fazendo as previsões, fazendo o aumento da odd se fulano, uma condição, né? Se fulano se ambos os times fazerem gol no segundo tempo, a odd vai de tanto para tanto, um aumento bem considerado. E não tem limite de aposta, né? E curiosamente, teve lá eu tava vendo um vídeo que o cara falou assim, ó, que todas as pessoas que apostaram depois que essa odd apareceu na Cazé TV, todo mundo perdeu a odd, porque era um jogo, acho que da Inglaterra, que a Inglaterra já tinha 2 gols, já estava no segundo tempo, e aí eles colocam assim, ó, a odd é essa. Se o time que está perdendo fazer um gol, a odd vai de tanto para tanto. E era um aumento considerado. Então, e o comentarista, ele bate o martelo e fala, ó, tem grande chance disso acontecer. Aí a galera vai lá e fala, ó, vou ganhar. É isso, eu vou ganhar. Vai dar certo. Que a gente precisa normalizar o quê? Que a banca sempre ganha. Esse é o ditado. A banca sempre vai ganhar. Por que a banca sempre vai ganhar? Porque essas bets, elas utilizam algoritmos e esses algoritmos são
extremamente detalhados. Eles pegam várias estatísticas, várias previsões, vários cálculos que o algoritmo, muito avançado, ele vai fazendo esses cálculos e talvez... Inclusive, há bets, que conseguem fazer cálculos do quanto que eles podem perder naquele momento ali, naquela odd, naquela aposta, vamos colocar naquela aposta. Então, os algoritmos são extremamente avançados, e aí aquela pessoa que só tem o palpite do achismo, né, especialista em nada, não sabe nada de estatística, é só um feeling, um sentimento que ele tem na hora, ele vai lá e aposta e perde tudo. E o ponto desse vídeo é estabelecer essa crítica, esse excesso dessas propagandas de bet e essa indução pelos próprios apresentadores e pelos comentaristas, que é o ponto aqui do meu questionamento. E aí, vamos então para a nossa recomendação. Duas, na verdade. A primeira, vai aparecer a capa aqui, eu não vou pegar esse livro, que eu já mostrei esse livro aqui várias vezes. Se vocês não leram esse livro, vocês estão perdendo tempo, vocês estão moscando, e eu já falei várias vezes sobre esse livro. Vai aparecer um cardzinho aqui, levando, né, na hora que você terminar, vai lá, assiste o vídeo, que eu comento mais detalhadamente sobre esse livro. Vai aparecer a capa dele aqui, que é um livro de uma matemática, que eu li esse livro, eu fiquei encantado com a escrita dela e a forma como ela é muito didática, né? Como ela explica muito bem, principalmente para um público que não é especialista em algoritmos, um público que não é matemático, né? Que não estudou sobre matemática e estatística e, mais especificamente, uma matemática que envolve esses algoritmos extremamente complexos. Tão complexos que até mesmo o próprio desenvolvedor ele não sabe explicar como que ele funciona. Ela relata isso no livro dela. Que livro é esse? É esse aqui que vai estar aparecendo em algum momento aqui, em algum canto aqui, talvez aqui. Acho que aqui vai aparecer aqui. Ai, meu Deus, cadê minha mão? Aqui, ó. Vai aparecer aqui nesse canto, tá? Que é Algoritmos de Destruição em Massa, da matemática Cat O'Neill. A outra dica é um episódio primeiro episódio da 7ª temporada, da última temporada da série Black Mirror. E esse episódio, o primeiro episódio da 7ª temporada da série Black Mirror se chama Pessoas Comuns. Então a Rashida Jones, ela interpreta o papel da Amanda. E tem ali um marido, é um casal, classe média, que são trabalhadores e tal, ela é uma professora e o esposo dela trabalha na construção, numa fábrica, que ele é alguma coisa relacionado com solda. Agora eu não lembro qual que é o trabalho. Enfim, ele trabalha num ambiente de fábrica, alguma coisa assim nesse sentido. E é um cara que tem que trabalhar muito, sabe, para conseguir sustentar a família, para dar conta ali da condição de pagar as contas e tal. Então é um cara que trabalha muito e tal, e pá. E a esposa, eles têm um acidente, acontece um acidente, ela fica muito mal, fica em coma. Os médicos falam que não tem salvação, que só um milagre para salvar a esposa dele, e o cara fica assim, meu Deus, o que eu faço? E eis então que aparece uma mulher assim, do nada, aparece para ele, como se fosse um anjo, aparentemente parece que é um anjo, e ela fala, olha, eu represento uma empresa de tecnologia da medicina e nós temos uma tecnologia que consegue salvar a vida da sua esposa. E ele não pensa duas vezes, ele vai lá então e faz ali, né, o contrato, porque como é uma cirurgia que é um experimento, então eles não vão cobrar nada dele, porque ela vai servir de cobaia. E ele não mede esforços para ver a esposa curada. Então eles vão lá, eles precisam remover parte do cérebro dele. O roteiro não entra muito em detalhes, mas porque também Black Mirror é especulativo, né? É uma ficção especulativa que faz uma crítica social no meio de tudo isso. Então eles vão lá, removem uma parte do cérebro dela e colocam uma parte sintética, porque essa empresa eles conseguiram desenvolver e tal, papapá, coisa toda. Eles vão lá, removem, colocam, né? Substitui essa parte que foi removida por uma parte sintética. Aí passa alguns dias, a mulher vai e volta do coma e volta como se nada tivesse acontecido, volta sem nenhuma sequela. Milagre. O cara fica feliz e tal, e aí a conta bate. Olha, para sua esposa, para ela continuar viva, ela tem que estar dentro desse perímetro aqui, porque se ela sair desse perímetro, ela vai entrar em coma e vai morrer. Então, e para você aumentar a distância para ela sair para outras regiões, você precisa
você precisa pagar o plano Plus, e aí vocês conseguem aumentar, né, a distância que ela pode se movimentar, se deslocar para outras regiões, para outra cidade, tal. Então é uma questão que envolve ela estar perto de uma antena, como se o cérebro dela fosse uma antena de celular, e ela precisaria então estar dentro dessa cobertura, dentro desse perímetro de cobertura. Se ela sai, ela entra em coma. Quando ele volta, ela acorda. Então tem todo esse drama, e aí de repente ao longo das cenas, a mulher, numa conversa ou outra, ela começa a jogar ali uns merchan, ela começa a jogar uns merchan, assim, de forma muito, parece espontâneo, mas aparentemente o marido, ele percebe que é forçado. Aí, quando ela faz isso na terceira, na quarta vez, ele desconfia, vai lá no escritório da empresa e fala, olha, a minha esposa, ela tá com esse comportamento assim, assim, assim e tal. O que é isso? Ah, tá, isso aí é um experimento que nós estamos fazendo, que é justamente isso, a gente coloca, insere essas propagandas, esses micros merchants, num diálogo, e nós estamos fazendo um trabalho com os algoritmos para tornar de forma mais natural esses comerciais, esses merchan. E o cara fala assim, mas como assim? A minha mulher agora virou uma rádio, virou um comercial de televisão e tal. Calma. Se você pagar um valor a mais, se você atualizar o seu plano, você tira então os ads. Você acaba tirando os ads, mas tem que pagar um valor a mais, e é um valor muito alto para uma família de classe média de trabalhadores. Precisam trabalhar para sobreviver. E aí o que esse cara vai fazer? Esse cara descobre que existe uma plataforma que você faz lives, e aí nessas, tipo live de NPC. Só que em vez de você ficar fazendo aquelas coisas ridículas de NPC, você faz desafios. As pessoas pedem para você fazer alguns desafios. E ele começa então a se humilhar na frente. Ele coloca, né, uma máscara, né, para não ser identificado, e ele começa então a fazer esses desafios para conseguir o dinheiro que vem ali das compras que as pessoas vão inserindo ali, né, do chat que a pessoa vai fazendo ali. Não muito diferente do que acontece ali na transmissão da Cazé TV. Uma live que tem um chat, que a pessoa ela pode pagar, pode enviar ali uma mensagem, né, para falar alguma coisa e tal, uma crítica e tal, que é bem isso, é muito triste o desenrolar desse episódio. É muito triste. Ele vai se humilhando cada vez mais para ele conseguir mais dinheiro para pagar ali o plano da esposa, né, da empresa, para ele ter a esposa com ele. É literalmente vender a alma, né? É vender a alma. É um episódio que depois que eu assisti ele, e lembrando agora aqui de memória, é um episódio que eu fiquei muito mal por vários dias. Enfim, não vou entrar muito em detalhes, porque é um episódio que faz a gente refletir muito sobre a condição que nós estamos vivendo atualmente, e a Copa de 2026 mostra muito isso. Será que as pessoas elas são facilmente compradas pelo capitalismo ou não? Né? Ou a pessoa ela tem um princípio? Até que ponto que vai esse princípio da pessoa? Enfim, vale a pena aí refletir sobre isso, ou não. Você escolhe sim ou não. Então eu fico por aqui. Então a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, e eu fico por aqui e tchau!